Olá, tudo bom? Estamos de volta aqui a mais uma aula do nosso curso de edição digital com o GIMP. E para começar, vamos estar aí, você já deve estar sabendo, saiu a nova versão que é 2.8 com bastante atualização, dando um up muito legal, um update muito legal quanto ao esse editor que é excelente, não deixa de desejar em nada em relação aos editores comerciais convencionais que muitas pessoas usam. Até porque ele abre nos arquivos desses editores convencionais como Photopaint, Photoshop e possui todos os filtros e efeitos, bem como as técnicas de edição dos mesmos. E você já deve ter reparado isso em todas as aulas que viu até aqui. Vamos estar fazendo o nosso download da última versão. Ele tem aqui, né, a página principal, cliquei, ele já vai estar baixando. Olha só, 3, 2, 1, foi. Tá aqui, ó, já está baixando, ó, vou até mostrar. Você vai precisar se preocupar em estar baixando, porque nessa aula você já vai estar aí com o mesmo na sua pasta. A gente observa que houve sim uma grande inclusão de novos recursos. Por quê? A versão anterior, a 2.68, ela estava com 17 megas no formato compactado, ok? E essa versão, já no formato compactado, ela está aqui nada mais nada menos que 72 megas. Então assim, vou colocar aí, está aí 6 vezes maior no tamanho, porém nos recursos. Vale frisar e você fala, poxa, mas é muita coisa. Muito pelo contrário, né? Vale frisar que qualquer editor aí comercial como Photopaint e Photoshop tem 1,5 GB para instalar. Depois de instalado vai para 2,5 GB, mais ou menos por aí, para fazer a mesma coisa. E também aquela coisa, né? O GIMP é um editor extremamente leve, né? Que aí faz o grande diferencial. Ó, feito isso, é pegar e instalar. Clicar aqui. O firewall do meu Windows pergunta, né, se eu libero para poder instalar. Vou escolher o inglês. Vou aqui em Custom. Por que eu vou em Custom? Para poder escolher o diretório, né, onde eu quero estar instalando. Vou instalar no mesmo onde está a versão anterior. Olha, prontinho. Escolher Full, né? Aí aqui são os filtros, né, de imagem, né? Então ele já vai pegar como padrão vários formatos de arquivo, né? Ó, Photoshop eu vou colocar aqui como default para ele. Ó, Corel Photopaint Pro, esse aqui é um editor de imagem da Corel. Esse aqui são formatos de arquivos de imagens em HD em alta resolução de medicina. GIMP, JPEG. Você pode escolher todos se quiser. Eu estou aqui só verificando os que eu tenho o maior costume de estar utilizando, né? Os formatos que eu tenho aí o maior hábito de estar trabalhando. Isso para mim basta. Pedir para criar aqui um atalho, né? No desktop, tá de bom tamanho para mim. Ou vou dar instalar e pronto. Olha só como é rápido. Prontinho, tá aí instalado. Finalizou. E aí vem aqui, ó, clicou, arranque do GIMP, né? Ele vem aqui, arranque é a forma de dizer o carregamento, né, do software. Tá aí carregando com todos os plugins, né? Vai ficar um pouquinho mais pesado, coisa de nada, tá? Mas quando a gente fala um pouco mais pesado, não é que vai ficar lento, essas coisas não. Simplesmente, na primeira vez ele vai levar um pouquinho mais de tempo para poder estar carregando, porque ele está atualizando os plugins, né? Inclusive eu joguei a versão 2.8 em cima das 2.6 que eu tinha antes. Observe que logo de cara a ferramenta, aqui, né, a barra de ferramentas, os ícones estão aqui com um design mais amigável, em especial esse aqui, que é o de trabalhar mais ou menos do que com perspectiva, envelopar a imagem, a gente vai ver isso na prática, etc. Bem como a gente está com novos filtros, né? Então a gente vai estar vendo isso aqui com calma. Eu vou estar mostrando isso para vocês. A gente está aqui com uns filtros aqui bem interessantes. Você não perde, se você tinha algum plugin instalado, tá? Principalmente questão de criar normal map e tudo, você não perde, tá bom? A atualização em relação aos plugins, ele respeita e mantém, ok? Então pegar, por exemplo, aqui uma imagem, né, para a gente estar aí se exercitando, né, para estarmos nos aquecendo. Segura o Ctrl, botão do meio do mouse dá zoom.
As teclas de atalho não mudaram em nada, tá? A barra de espaço você consegue movimentar livremente, tá? Ele continua trabalhando com o sistema aqui de paletas livre, que é ótimo, é excelente para você estar aí podendo ter autonomia, né? De justamente tá visualizando o que tem no teu background, porque você fala, mas tem área de trabalho. Não necessariamente, quando você tem 2, 3, 4 programas a mais abertos, você tem, ou você quer visualizar às vezes o processo de download, de transferência de arquivo, um outro programa que está processando algo, como a renderização de um software 3D ou de uma engine de games e por aí vai. Então, olha só, eu dei um zoom aqui nessa imagem só para que vocês vejam que um dos recursos legais que foram introduzidos aqui em filtros, né? Você vai dar um pulinho aqui normal, né? E tem um camarada aqui chamado mapa de relevo, tá? Esse aqui já existia, mas agora ele está aqui mais fácil aperfeiçoado. Observa só, olha só, ó, esse aqui é um preview, né? Que você consegue ter e você consegue atenuar. Ele pega com base, ele faz o seguinte, ele faz uma base de cálculo em relação à luz e sombra. Olha só, estou atenuando aqui. Aqui é o grau da elevação. Posso diminuir ou posso aumentar. Profundidade. Chega a descaracterizar por completo a imagem, se dependendo. Deslocamento com relação ao eixo X. Olha só que legal. Olha. E o eixo Y. Nível de marca d'água. E efeito em relação ao ambiente. Ok? Tem os formatos de efeito linear, esférico e sinuoso. Deixa eu jogar aqui linear. Posso inverter o formato de relevo. Ó, compensar com o escurecimento. Olha só, mosaico. Vou aplicar, vocês vão ver. Olha só que legal que ficou. Bem, se você não percebeu, eu vou fazer o seguinte, dê Ctrl D, na verdade Ctrl Z, desculpa, deu Ctrl D, duplico a imagem. E aqui eu repito, né, a aplicação do filtro, ó, repetir o último filtro. Prontinho, olha só que legal. Então aqui você consegue criar, isso é bom, esse tipo de técnica é utilizado para você criar, por exemplo, a ideia de nota de dinheiro, né? Então você acaba utilizando esse tipo de efeito. Você vê que ele pegou e fez o cálculo em cima de iluminação e sombra e foi duplicando com relevo, olha só. É como se fosse um papelzinho com aquelas marcas de perfuração, tá? Então você pode ver que ocorreu isso. O legal é que assim, agora nas paletas ele tem aqui ele tem uma referência gráfica com relação a você passa o mouse e arrasta com relação à parte de propriedades de todas as ferramentas, né? Então ele tem aqui esse visor, né? Então qualquer ferramenta que você escolha, ele vai ter aqui, ó, sempre nada mais nada menos do que uma referência gráfica ao mesmo. Isso é bom, isso ajuda bastante. Que aí você sabe mesmo o nível preciso do que você está escolhendo, o tamanho do diâmetro do pincel, o estilo, etc e tal, ok? No próximo vídeo a gente vai estar conhecendo um pouco mais das novidades que o GIMP está trazendo para estarmos trabalhando. Ó, uma outra coisa, se você for aqui em guardar, que seria equivalente a salvar, ó, tem o salvar como, ele já traz com a extensão XCF, antes você tinha que digitar, agora ele já traz, tá? E aí você pode salvar, se você clicar em salvar como, ele vai te dar as opções de salvar nos formatos somente do GIMP, que no caso é o formato para Windows XCF, esse aqui são formatos para Linux, né? Já compactado, isso aqui vale dizer, já compactado, né? Esse formato que eu acabei de citar. E aí se você for aqui, ó, em salvar cópia como, você vai ter esses formatos. Então o que ocorre? Para salvar em formatos diferentes desse, o que você tem que fazer? Você vai ter que exportar. Então você quer salvar em formato diferente, será JPEG, TIFF, TGA, DDS, por aí vai. Você vem aqui, ó, você não vai mais em salvar ou salvar como. Salvar como é só para salvar arquivos no formato do GIMP. Agora você vem aqui em exportar. Clicou aqui, olha só que legal. Você tem toda essa lista aqui de formatos para estar salvando. Inclusive o Photoshop aqui, olha só, ó, PSD, tá aqui, ó, a imagem do Photoshop. E aí você tem aí várias combinações, PCX que é de game, PNG que é com canal alpha,
Então você tem aqui uma vasta gama, TIFF e TGA, que são canais de alta resolução, né, que são de canais que trabalham aí principalmente para a área impressa, quem trabalha em gráfica e tudo. Então quer dizer, você tem aqui, você não perdeu nada, tá? Você inclusive pode salvar no formato como se fosse um pincel do GIMP para poder estar carregando aí em algum projeto teu. Então você tem aqui uma vasta gama de que você pode estar fazendo seus trabalhos. Ó, cabeçada até de código de ponta H, que é de header, né? Que é utilizado em programação, por exemplo, para PHP, HTML, na verdade PHP e C e C++. Então, só para vocês terem uma ideia como tem uma vasta gama aqui de opções, ok? Então, aí no próximo vídeo vamos estar dando continuidade e conhecendo quais são as novas atualizações e diferenciações do GIMP.